Mais uma vez, a paz do Senhor, igreja. Eu quero usar um texto da palavra de Deus, bastante conhecido, aproveitar esse nosso culto de missões. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28, e nós vamos ler do versículo 16 ao 20. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículo 16 ao 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse texto da palavra de Deus, ele trata de uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para você e para mim como discípulos de Cristo, que não tem negociação. Não é uma opção ir e pregar o Evangelho. É uma ordenança do Senhor. Não podemos permitir que nada nos desvie do foco de sermos os homens e as mulheres que o Senhor quer que sejamos. Discípulos de Cristo. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele disse, na casa de Zaqueu. De tal maneira que ele veio chamar discípulos. Crentes comprometidos que o sigam, que o sirvam. E a igreja brasileira tem vivido muitos modismos que desviam a igreja do foco. Uma hora inventam um assunto e aí a igreja sai fazendo seminário daquilo e conferência daquilo, e aquele é o assunto do momento, e se lançam livros sobre aquilo e se desvia o foco da igreja. Nós não podemos permitir que o modismo, com o seu tema, por mais importante que seja, acabe monopolizando a igreja, a atenção da igreja, em detrimento daquilo que deveria realmente receber a atenção de cada crente. Quando você sai de casa e chama teu filho lá e falou, não esquece disso, você está dizendo uma coisa importantíssima que ele não pode esquecer. Não deixe de fazer isso, seja qualquer coisa. Colocar o lixo para fora. Não pode esquecer de nada do que você está falando, porque aquela informação, você está saindo de casa e você precisa que aquilo seja feito, então é a última orientação, não esquece de pôr o lixo para fora. E agora com o celular, né? De repente a mãe está longe, lembra e manda mensagem, colocou? Aí a pessoa, meu Deus, sai correndo, e sai catando lixo e derrubando pelo caminho e voltando com a pazinha. Eu esqueci, meu Deus, tenho que fazer. Jesus estava subindo para a glória. Ele disse, olha pessoal, não esquece de fazer isso. É muito importante, eu vou voltar, mas não deixe de fazer isso. E às vezes nós fazemos tudo menos isso. Mas uma hora ele vai cobrar você e falar, vai mandar uma mensagem pelo celular. Lembrou de ir? Lembrou de falar? Você fala, meu Deus, esqueci. Sai correndo para falar, porque você tem que falar. O contexto de Mateus capítulo 28, nas últimas palavras de Jesus, são apresentados aqui como um clímax, não só do texto em si, mas de todo o livro.
porque a grande comissão, ela sintetiza alguns dos principais temas desenvolvidos por Jesus no seu evangelho. Jesus quer que todo mundo saiba da sua mensagem de amor, da sua mensagem de transformação. Porque quem começou esse negócio de pregar o evangelho, irmão, foi Deus. Não foi você nem eu. Um dia o homem pecou e o Senhor olhou para a mulher e falou: eu vou levantar alguém da tua descendência que vai pisar a cabeça da serpente. No momento em que o homem falha, que a mulher falha, Deus prepara um plano de restauração à sua comunhão. O projeto perfeito de Deus para a humanidade sendo restaurado, restabelecido, e o Senhor achou esse caminho através de Jesus Cristo. De tal maneira que, na plenitude dos tempos, o Senhor fala: amei o mundo de tal maneira que eu vou enviar meu Filho. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Que coisa maravilhosa. Então esse texto nos apresenta um clímax de todo o evangelho de Mateus, porque ao longo da narrativa de Mateus ele vem enfatizando o cuidado providencial de Deus em relação a esse rei, a esse Messias rei que veio ao mundo e atesta o significado universal da salvação por Jesus. Mateus vai fazendo isso. Por exemplo, a inclusão de Ruth, a Moabita, na genealogia, os magos gentios do Oriente, o refúgio de perseguição de Herodes, a ida para o Egito. Esses relatos antecipavam o que é dito de forma direta e contundente no capítulo 28 de Mateus, quando ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações. Então, quando nós olhamos os discípulos agora na Galileia, vendo Jesus ressurreto, alguns duvidam, e diante dessa atitude vacilante, Jesus estabelece algumas coisas para que a missão possa ser feita. Então ele olha para os seus discípulos, para os fiéis, para os vacilantes, para os que creram, para os que duvidaram, e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Calma, vocês não estão sozinhos. Esse texto se divide em 3 partes. A afirmação básica é: toda autoridade me foi dada. E essa declaração vai dominar a passagem, porque tanto a exortação no versículo 19 como o resultado no versículo 20 dependem da autoridade de Jesus. Ele tem toda a autoridade. Autoridade sobre tua vida, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre o teu futuro, autoridade sobre a eternidade. O Senhor tem toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada. A autoridade de Cristo é demonstrada em seu ensino. Em Mateus capítulo 7, versículo 29, o autor escreve assim: e porquanto ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. A autoridade de Jesus era notória no seu ensino. A autoridade de Jesus também era demonstrada na sua capacidade de perdoar pecados às pessoas que não enxergavam Jesus como Deus, como Senhor, como Filho de Deus, como Filho do homem. Quem é esse que pode perdoar pecados? Mas Jesus olha para ele e diz para o paralítico: para que vocês saibam que o Filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados. Homem, levanta e anda. Pega a tua cama e vai para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora Cristo ressurreto retorna à comunhão que tinha antes com o Pai, antes que o mundo existisse, e é uma autoridade cósmica, é uma autoridade universal em sua abrangência. Toda a autoridade, não sobrou mais autoridade para ninguém. É tudo de Jesus. Essa autoridade de Cristo é o cumprimento das profecias bíblicas a respeito do Messias no Antigo Testamento.
e que o próprio Cristo profetizou sobre essa autoridade diante do Sinédrio, porque diante das acusações o Senhor dá uma dupla resposta quando perguntam: tu és o Cristo? E ele disse: tu o dissestes. Tu o dissestes. E propõe um desafio que soa blasfemo aos ouvidos dos sacerdotes, aos componentes do Sinédrio. Disse-lhe Jesus: tu o dissestes. Mas eu digo para vocês agora que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ele afirma diante dos homens: eu sou um como o Pai, eu sou eterno, vocês vão me ver sentado ao lado do meu Pai. Aleluia. Essas palavras fazem ecoar o Salmo 110, o versículo 1, onde está escrito: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Ou Daniel capítulo 7, versículo 13, que diz: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se aos anciãos de dia, e o fizeram chegar até ele. O Senhor Jesus cumpriu todas as profecias ao seu respeito. Toda a autoridade é do teu Senhor, creia nisso. Aleluia. Profecia esta que vai terminar de se cumprir na segunda vinda de Cristo. Essa é a condição de Cristo, um Cristo ressurreto, que tem autoridade, que olha para você e diz: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. O versículo 14 de Daniel 7 diz: e foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu Cristo é um Cristo que morreu por toda a humanidade, por todos os povos, e que olhou para você e disse: ide, fale desse amor para todos os povos, fale desse amor para as pessoas que estão ao seu lado. Um dos motivos que nos leva a fazer missões, e eu já falei isso algumas vezes aqui, é a diferença entre necessidade e oportunidade. As pessoas que vivem ao seu redor, elas têm necessidade de Jesus, elas precisam ouvir a palavra de Deus. Mas você é a oportunidade que ela tem de ouvir de Jesus. Ao passo que as pessoas onde não tem a igreja do Senhor Jesus Cristo estabelecida, preparada para pregar o Evangelho, que precisa da presença do missionário, tem a mesma necessidade, mas sem a presença do missionário lá, eles não teriam a oportunidade de ouvir falar o Evangelho. Mas o seu Cristo tem todo o poder, todo o domínio, toda a honra, o reino, para que todos os povos o sirvam. O seu domínio é um domínio eterno, irmão. Jesus veio para te dar vida eterna. Não pense na sua vida cristã como a vida nesse mundo. Somente não. É nesse mundo e por toda a eternidade, e somos cidadãos dos céus. Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, e uma vida que se reflete para toda a eternidade. Essa autoridade, então, é o referencial escatológico para a missão universal que Ele vai dar para os seus discípulos. Prestem atenção: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então agora Ele dá uma missão universal para a sua igreja, para você, para mim, para você, para ele, para todos nós. E de fazer discípulos. E de fazer discípulos. Essa exortação: façam discípulos. Ela é importante notar que tem uma conjunção aí. No texto está escrito: eu tenho toda a autoridade, portanto, faça discípulo. Quando você fala de Jesus, quando você prega o Evangelho, quando você discipula alguém, você não está fazendo baseado na sua autoridade, é na autoridade dele. Aleluia. Não é porque você pode, não é porque você quer, é na autoridade dele. Então não diga eu não posso, eu não consigo, porque a autoridade é dele. Aleluia. É importante notar isso na palavra de Deus, porque
o Senhor Jesus não deu uma ordem aleatória. Não, uma ordem a ser seguida por obediência. Fazer discípulos compreende levar alguém a experimentar o tipo de relacionamento com Jesus que o discípulo já possui. Então eu tenho um relacionamento com Cristo, eu tenho uma comunhão com Cristo, e eu quero que todos tenham essa mesma comunhão que eu tenho. Tem hora que dá vontade de abrir a cabeça da pessoa e colocar o que você sente, o que você entende de Jesus lá dentro. Porque servir a Jesus é maravilhoso. Aleluia. Fazer discípulos compreende levar alguém a experimentar o tipo de relacionamento que você, como discípulo, já possui. Obediência e compromisso com o Mestre. Fazer discípulos implica levar homens e mulheres a seguir a Jesus Cristo. Mas o Senhor expande agora a sua ordem. E Ele te dá agora, na sequência, a extensão da missão. E Ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações. De todas as nações é a extensão da missão. Por isso que quando olhamos para a necessidade do mundo, clamamos, oramos, choramos, enviamos missionários, contribuímos, ofertamos, porque Jesus tem que ser dado a toda a humanidade, e Ele está voltando. Aleluia. Cristo estabelece que não só o Evangelho, mas também o discipulado cristão seja levado a todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. A evangelização é um conjunto de evangelismo somado com discipulado. Só evangelizar, só fazer evangelismo não é fazer a evangelização como um todo. A evangelização compreende falar de Jesus e discipular, tornar aquele seu amigo, aquele seu irmão, aquele seu colega a um discípulo de Cristo. E aí continua a orientação, batizando-os e ensinando-os. O batismo de Jesus, que Ele estabeleceu junto com os seus discípulos, deriva diretamente da obra dele na cruz do Calvário. O Senhor está chamando pessoas para o seguirem aqui com fidelidade, com amor, com dedicação. O Senhor quer te transformar de um convertido num cristão global. O Senhor quer te transformar num discípulo, em alguém que deseja arduamente, profundamente conhecer Jesus melhor. Você quer conhecer Jesus melhor? Pergunta para a pessoa do lado: quer conhecer Jesus melhor? Pergunta aí, irmão, você está com medo? O que aconteceu? Pergunta aí. Você quer conhecer Jesus melhor? É tempo de aprofundarmos a nossa comunhão com Ele. É tempo de buscar enquanto se pode achar. É tempo de nós olharmos para o Senhor e vermos se cumprindo na nossa vida. Clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque eu digo profeticamente: Deus quer te dar mais. Louvado seja o nome do Senhor. O batismo que Jesus estabelece, junto com o discipulado, deriva diretamente da sua obra na cruz. É o morrer para o mundo e o nascer para uma nova vida. E representa a identificação do convertido e o compromisso dele com Cristo. Deus nos chama para uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor, uma vida de conhecer a palavra de Deus, porque é maravilhoso, irmãos. O Senhor nos ensina a buscá-lo de todo o coração. Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo para pessoas que começaram a pregar, diz: olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, debaixo da terra não se deu outro nome
pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E as pessoas começaram a se converter e começaram a se batizar. E batizar tinha consequências terríveis para quem decidia. Hoje não, mas naquele tempo, se a pessoa era judeu e se batizava, ele corria risco de vida. Ele era acusado de estar negando o judaísmo. Se ele era um cidadão romano e se convertia, implicava agora em dar a Cristo uma honra, um lugar, uma designação que era exclusiva do imperador romano. Então a vida desse cidadão romano também corria risco de vida, ou melhor, de morte. De tal maneira que agora os discípulos são ensinados e o discípulo recebe também uma incumbência nesse texto que até agora era só do mestre. Até esse momento era só Jesus quem havia ensinado os seus discípulos. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz: agora vocês vão batizar e ensinar. E ensinar todas as coisas que eu vos ensinei. Você vai dizer para as pessoas que ela precisa se arrepender dos seus pecados. Você vai dizer para as pessoas que viver o Evangelho é viver uma vida de amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Você vai dizer para a pessoa que o meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno. Aleluia. E o Senhor disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Guardar nos remete a obedecer. Fazer discípulos não estará completo, a não ser que sejam conduzidos as pessoas a uma nova vida, ao que os mandamentos de Jesus sejam observados. Mas o Senhor completa. Ele não diz só para os seus discípulos: eu tenho toda a autoridade. Ele não dá só uma ordem de obediência: ide, fazei discípulos de todas as nações, baseados na minha autoridade. Ensina esse povo, batiza esse povo, transforma as pessoas em seguidores do meu Evangelho. Mas ele também dá um alento para os pregadores, dá um alento para aquele que crê, dá um alento para aquele que é seu discípulo, dá um alento para aquele que é fiel. E ele conclui o terceiro tópico dessa mensagem dizendo: eis que estou convosco todos os dias. Feche os seus olhos, Jesus está do seu lado. Rabachore Karamanaias. Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você está doente, Ele está contigo. Quando você está alegre, Ele está contigo. Quando você está triste, Ele está contigo. Quando você está bem empregado, Ele está contigo. Quando você está desempregado, Ele está contigo. Quando você está de carro novo, Ele está contigo. Quando você bate o carro, Ele está contigo. Se roubaram o teu carro, Ele está contigo. Se você está enfermo, Ele te cura e Ele está contigo. Alaramahai Shuriandalamas. Eis que estou convosco. A promessa tem o teor de certeza. Ele disse: olha, se você pregar o Evangelho, eu vou estar contigo. Não, vai e prega. Prega, pode pregar. Fala do meu amor, faça discípulo. Ensine ele as coisas que eu tenho ensinado vocês, porque eu estou convosco. E Deus é tão fiel que se você não fizer nada disso que Ele mandou e é obrigação nossa fazer, Ele continua contigo. Mas é para fazer. A promessa com teor de certeza: estarei com vocês sempre. Irmão, é o cumprimento do nome do Senhor Emanuel, Deus conosco. A presença permanente é garantida pela autoridade absoluta que ele afirmou no versículo 18. Ele está presente porque ele tem toda a autoridade. E como ele tem toda a autoridade, ele disse: pode fazer, porque eu vou estar com você. Aleluia. Sua autoridade é o equipamento necessário para a missão. A base da missão é Cristo. Deus conosco. O Deus que salva, que liberta, que transforma, que dá nova vida, que faz coisas extraordinárias, que te chamou para viver o sobrenatural.
Aleluia. A base da missão é Cristo. Não é de uma organização, não é de ninguém. Ninguém pode reivindicar a autoridade, porque ela pertence só a Cristo, é só dele. Ele tem toda a autoridade. A obediência aos ensinos de Cristo, o novo comportamento que Cristo gera em nós, que o discípulo tem que aprender, é a comprovação prática da experiência cristã, da experiência de conversão. Irmão, Jesus está buscando pessoas que estão na estrada da vida sem saber para onde vão. E aí a pessoa de repente fala: eu estou perdido, não estou indo bem. E para num posto de gasolina para perguntar, e está lá o atendente. Esse atendente é Jesus, dizendo: olha, você realmente não vai chegar onde você quer nessa estrada. Faz o seguinte, ali na frente tem um retorno, você volta na saída 50, você entra para a direita e você vai chegar no lugar que você precisa. Quando acontece isso com a gente na estrada, hoje acontece menos por causa do Waze, mas quando acontecia isso com a gente, com a estrada, alguém aqui, por algum acaso, não confiou no frentista e disse: não, esse frentista não sabe o que ele está falando, eu vou continuar nessa estrada aqui. Ninguém faz isso, porque senão você não chega no destino que você quer. Você tem que acreditar naquela orientação, porque você não conhece nada, só ele que conhece. Ele mora ali, ele conhece a região, ele está te indicando o caminho para você chegar onde você precisa. Você sai do posto e fala assim: ah, esse cara não sabe nada, frentista tonto, eu não vou escutar ele não, eu vou seguir reto aqui. Você não chega onde você quer. Mas tem um monte de gente fazendo isso com Jesus. Não, Jesus não sabe nada, não, eu vou continuar aqui, não importa. Você não vai chegar onde você precisa. Escute, arrependa-se, faça meia volta, siga o caminho que o Senhor está te indicando. Aleluia. Sabe por quê? Ele tem toda a autoridade e Ele está contigo todos os dias. Aleluia. A obediência, o novo comportamento que o Senhor gera em nós, que o discípulo tem que aprender, isso tudo é a comprovação prática da experiência da conversão. A missão compreende o período desde a grande comissão até a consumação dos séculos. Sabe por quê? Porque Jesus está contigo até a consumação dos séculos. E os séculos serão consumidos e consumados. E o Senhor vai voltar. E que nós não sejamos achados de mãos vazias, mas que sejamos encontrados como os discípulos e discípulas de Cristo Jesus, que atenderam a ordem do Mestre, dizendo: ide, fazei discípulos. Temos a autoridade, temos a ordem e temos o equipamento. O equipamento, tudo que é preciso, está à disposição para o cumprimento da missão. Que eu e você possamos manter sempre na moda, né? Com base nas Escrituras, o que para muitos é só um assunto do momento. Falar de Jesus não é um assunto só do momento, é o ápice do Evangelho de Cristo. Falar de Jesus não é um modismo, é o que Jesus mandou eu e você fazermos. Pregar a mensagem clara do Evangelho. Você tem uma visão clara do que é o Evangelho? Você tem uma visão clara da mensagem que tem que ser pregada? O Senhor nos chama para cumprirmos uma tarefa, a tarefa missionária, conforme o Mestre Jesus, conforme o Senhor Jesus Cristo nos indicou, porque a mensagem que eu estou falando nesta noite para você é a missão conforme Jesus. Não é a missão conforme eu quero, conforme eu acho. É a missão conforme Ele nos revelou, e por isso nós não saímos de Mateus 28, 16 a 20. Essa tarefa missionária, conforme o Senhor Jesus indicou, tem sua base na autoridade do Senhor, que é absoluta, meu irmão. Aleluia! É uma autoridade absoluta e consiste em reproduzir o que somos. E o que nós somos? Seus discípulos.
Diga: sou discípulo de Jesus. É para isso que Ele nos chamou. Aleluia. Não há data marcada para finalização em nenhum calendário humano. Ela tem como garantia a presença do Senhor entre os que realizam a obra daquele que os comissionou. E é por isso que nós pregamos que Jesus veio à terra. E sim, Ele veio. Ele morreu na cruz, ressuscitou e está voltando. Amém? E que a razão dele ter feito tudo isso foi para perdoar os nossos pecados e para ser o nosso Salvador. Essa é a mensagem clara do Evangelho. Jesus veio à terra, sim, Ele veio, Ele é Deus, e Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, e Ele está voltando, e a razão que Ele fez tudo isso, foi para ser o meu e o seu Salvador. E se você se arrepender, e se nós nos arrependermos, verdadeiramente voltarmos para Ele em fé, irmãos, poderemos ter um relacionamento com Deus novamente reatado como era no princípio, e Deus vai nos visitar de forma poderosa. O Senhor está chamando você para ter um relacionamento melhor, maior, mais aprofundado com Ele a cada dia. E esse relacionamento com Deus, novamente restaurado para toda a eternidade. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nesta noite que quer seguir a Jesus a partir de hoje. Você ainda não segue Jesus, mas a partir de hoje você quer seguir a Jesus Cristo. E Ele está dizendo para você: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Venha ser meu discípulo, venha aprender a minha palavra, porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém quer entregar sua vida para Jesus e dizer: a partir de hoje eu quero ser um discípulo de Cristo? Levante a sua mão, quero orar por você nessa noite. Eu não sei se tem alguém aqui que não é crente ainda, que não serve a Jesus, mas a partir de hoje tem a oportunidade de começar a servir a Jesus. Levante a sua mão bem alto assim. Eu quero orar por você. A salvação está de pé, está pronta para você. Tem alguém para Jesus nessa noite? Não tem. Eu quero orar por você, igreja. Que você possa pegar esta palavra ministrada nesta noite e dizer: Senhor, eu quero ser o discípulo, a discípula que o Senhor quer que eu seja. E se você tiver coragem, diga ao Senhor: usa a minha vida. Coloca diante de mim pessoas que precisam do Teu Evangelho para eu ministrar a Tua palavra. Me usa, Senhor, como um discipulador. Amém? Pai maravilhoso e bom, aleluia. Toda a glória, honra, louvor e exaltação pertencem a Ti, Senhor. Eu ministro, Senhor, a Tua palavra nesta noite, aleluia, a Tua amada igreja, Senhor, por quem o Senhor verteu o Seu sangue na cruz do Calvário, por quem o Senhor morreu e ressuscitou, para que tenhamos vida e vida eterna e vida em abundância enquanto estivermos aqui, como o Senhor disse para Pedro: quando nós vamos receber nesta vida 100 vezes mais, e na próxima a vida eterna. Faz de nós, Senhor, os discípulos, as discípulas que o Senhor quer que sejamos. Coloca diante de nós coragem, desejo de falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua salvação. E leva, Senhor, as pessoas que estão ouvindo a Tua palavra ao arrependimento dos pecados, para que possam Te servir e Te seguir com todas as Suas forças e com todo o entendimento. Pai, eu oro declarando vitória, bênção, renovo, cura sobre a Tua igreja, para que nós sejamos, Senhor, os servos que o Senhor quer que sejamos. Declaro, Senhor, em nome de Jesus, a Tua bênção e a Tua vitória. Amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.